Então, o tema desta aula, uso racional de exames de imagem, potencializando benefícios e reduzindo riscos. Já foi apresentada aqui pela Milena. Vamos lá. O interior do corpo humano é uma das regiões onde a ciência mais demorou a se aventurar. Nós vamos começar resgatando um pouco dessa história. No século XII, foi promulgada uma lei por um imperador que obrigou os estudantes da medicina, a estudarem anatomia a partir da dissecção de cadáveres. Mas, em seguida, o papado logo excomungou, né, essa lei, dizendo que este imperador seria um profanador de cadáveres humanos. E foi somente na Renascença, então, que os estudantes de medicina tiveram autorização para poder assistir aulas, né, de dissecção de cadáver. Nessa época surgiram artistas muito renomados, como Leonardo da Vinci, que se dedicaram a reproduzir a anatomia humana, assim tal como ela existe na natureza, com o esqueleto, por exemplo, aqui no crânio, recoberto pela musculatura, recoberto por pele. Então, até o final do século XIX, a imagem médica ela era baseada nessa dissecção minuciosa de corpos, né, dos cadáveres e das patologias que eram identificadas nestes cadáveres. Mas não é uma contradição estudar a anatomia humana a partir de cadáveres? Seria, mas não naquela época, já que quase ninguém imaginava ser possível obter imagens do interior de um corpo humano vivo. Então, a gente diz quase ninguém, mas alguns cientistas já começavam a se dedicar às imagens dos seres vivos. Eu não havia falado do meu trabalho com ninguém. Eu dizia para minha mulher que estava fazendo uma coisa que as pessoas, quando soubessem, diriam que Röntgen enlouqueceu. No dia 1º de janeiro de 1896, enviei trechos de artigos meus e o diabo foi solto. Este é um relato de William Röntgen, que foi o descobridor do raio-x e foi aquele que realizou a primeira radiografia humana. Ele fez esse relato sabendo e já prevendo o tamanho do impacto da sua descoberta para a sociedade. Esta é a primeira radiografia que William Röntgen produziu, foi da mão de sua esposa, Ana Berta, no seu laboratório, e este é o seu manuscrito, intitulado Sobre um Novo Tipo de Raios, que fala exatamente da descoberta de raio-x. Então, Röntgen, ele foi o primeiro prêmio Nobel de Física da história, lembrando que ele foi expulso, inclusive, com 17 anos, de uma escola técnica na Holanda, por ter se recusado a denunciar um colega que fez uma caricatura de um professor que era considerado muito impopular. Ele concluiu o seu doutorado com 24 anos, com uma tese sobre exatamente o estudo de gases, e aos 43 anos, Röntgen já era um cientista, um pesquisador renomado mundialmente. Então, essa é a primeira radiografia. Nesse mesmo ano, então, ele enviou esse manuscrito sobre um novo tipo de raios, no caso, o raio-x, e já no ano seguinte, esse artigo foi publicado. Em umas poucas semanas, a notícia acabou percorrendo todo o mundo. E a medicina, então, acabou utilizando de descobrimento, né, desses métodos do raio-x para visualizar o interior do corpo humano e até para filmar estruturas, né? Apesar de todas as propostas comerciais que o William Röntgen recebeu, ele não quis nem mesmo registrar a patente do raio-x, porque para ele as descobertas pertencem à humanidade e não ao seu criador. Então, desde a descoberta dos raios-x e do uso da radiologia médica, esta utilização não parou de progredir tecnicamente, mas logo se percebeu o quanto a radiação poderia ser nociva, e foram constatadas muitas lesões cutâneas bastante graves, como a gente vê aqui nessa imagem, nos pacientes,
Também nos profissionais que eram expostos à radiação. Alguns pioneiros da radiologia acabaram morrendo justamente por esses efeitos nocivos e pela falta de controle, pelo uso excessivo da radiação. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses efeitos nocivos. São diversos fenômenos que podem ocorrer diante da exposição ao raio-x. Fenômenos físicos que envolvem ionização e excitação das moléculas, químicos, rupturas de ligação, rupturas de ligações moleculares, inclusive de DNA, produção de radicais livres no interior da água, das células, e também fenômenos biológicos, que podem ser divididos em somáticos, que podem resultar de uma disfunção, ou até mesmo morte celular e necrose tecidual, resultando em uma série de sintomas, de sinais, e também os chamados fenômenos biológicos genéticos, que envolvem, por exemplo, rupturas de ligações, rupturas ou danos no DNA das células reprodutoras. Então, muitas vezes, esses danos eles não se manifestam naquele indivíduo que foi irradiado, mas nas gerações futuras. Por isso, a gente diz e considera que eles são hereditários. Eles são passíveis de serem transmitidos para a descendência e, às vezes, vão se manifestar somente nas descendentes. E também os efeitos que ocorrem durante o período fetal, durante o período de formação do indivíduo, em que as suas células são mais radiosensíveis por serem extremamente indiferenciadas, que são os chamados efeitos teratogênicos ou efeitos congênitos. Lembrando que os danos, né, os efeitos do raio-x, eles são cumulativos. A gente diz que eles podem ser classificados, inclusive, em determinísticos, quando você consegue determinar uma dose mínima para a ocorrência daquele dano, ou em estocásticos, que dá essa ideia até de estoque, lembra isso, porque eles vão se acumulando e a gente não consegue prever quando eles vão acontecer, e eles podem ocorrer mesmo com doses mínimas. Lembrando que o risco à radiação, ele vai depender da taxa da exposição, ele depende bastante da área exposta também, tanto no sentido, né, da extensão dessa área, como da sensibilidade do tecido exposto. Então, nós sabemos que quanto menos diferenciado é o tecido, como, por exemplo, as células reprodutoras, células sanguíneas, maior a sensibilidade à exposição, e quanto mais diferenciado, por exemplo, as células neurais, menor é a sensibilidade à exposição. E a radiografia, apesar dos danos, os impactos, né, eram impressionantes, os impactos tanto no diagnóstico quanto na aplicação da radiografia na área da medicina, eles foram enormes. Por isso, o método só se expandiu, não se imaginava um retorno àquela condição anterior, né? Os benefícios eram muitos de se explorar as imagens em um ser vivo, né? Então, por isso, a radiografia progrediu, ela se expandiu, e hoje a gente utiliza ainda bastante, é o método de imagem mais utilizado, a radiografia simples, apesar de mais indicado, apesar de todos os avanços, ele ainda tem vantagens muito significativas, é extremamente disponível, tem um custo considerado baixo, é rápido de ser realizado, é bem tolerado, apesar da radiação, ele não é invasivo, não causa dor, é um método que pode ser dinâmico, por exemplo, com o uso da fluoroscopia, que utiliza a radiação, mas ele tem algumas desvantagens, né? A própria radiação ionizante, porque ele é limitado na representação de todas as densidades que existem no interior do corpo humano, então ele não tem tanta resolução, tanto detalhe, porque ele sempre vai apresentar a imagem com sobreposição das estruturas em dois planos. Existia, então, naquela época, com o avanço, ampla utilização da radiografia, uma necessidade muito grande de se radiografar o cérebro humano, porque não era possível, a gente tinha a radiografia das estruturas musculoesqueléticas, especialmente das estruturas ósseas e também do raio-x de tórax, amplamente difundida, né? Mas existia uma necessidade muito grande de acessar o interior do cérebro humano, que não era possível por meio da radiografia, por causa da calota craniana. Então, vários cientistas se dedicaram a obter imagens do interior do cérebro humano. Além disso, mesmo para uma radiografia de tórax, ainda tinham as limitações que eu já citei, a limitação de sobreposição, a limitação de representar apenas 4 densidades básicas, gordura, né, ar, osso,
e partes moles, além da densidade artificial, que seria a densidade metálica. Então, a gente sabe que existe milhares de densidades que poderiam ser expostas referentes ao corpo humano, às estruturas, aos tecidos humanos, e o raio-x é limitado para representar essas densidades. Tudo isso levou ao desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente, vamos aqui voltar, desenvolvidas por um inglês chamado William Röntgen, acho que está faltando um slide aqui, mas William, na verdade, um inglês chamado Hounsfield, desculpa, ele era um engenheiro britânico que trabalhava em uma empresa chamada EMI, foi essa empresa que desenvolveu o primeiro computador de negócios, inclusive liderada por Hounsfield. Então, Hounsfield conhecia os trabalhos de Röntgen, a possibilidade de obter imagens do interior do corpo humano, e também conhecia o trabalho de matemáticos alemães que que desenvolveram a tecnologia de reconstrução, ou seja, de pegar um objeto, fatiá-lo e de depois reconstruir esse mesmo objeto a partir de fatias, de imagens em secções. Então, quando você obter imagens de várias fatias contínuas desse objeto, você poderia reconstruir o objeto em 3 dimensões, inclusive em múltiplos planos. Então, ele resolveu alinhar essas duas tecnologias, a possibilidade de, por meio de radiografia simples, acessar imagens do interior do corpo humano e de produzir essas camadas, essas fatias do interior do corpo humano, que depois poderiam fornecer reconstruções em múltiplos planos, reconstruções em 3 dimensões. Então, foi Hounsfield que desenvolveu o primeiro computador de tomografia computadorizada. Vocês estão vendo aqui uma foto dos Beatles, porque foi justamente os trabalhos e as descobertas de Hounsfield que patrocinaram o primeiro disco dos Beatles. A gente está vendo aqui que o primeiro disco dos Beatles, ele também foi patrocinado pela empresa EMI. Então, eu também gosto de falar que essa também foi uma contribuição de Hounsfield, né, para a humanidade, que foi impulsionar e financiar o trabalho dos Beatles. Então, estes foram os primeiros equipamentos de TC, vamos falar rapidamente sobre isso. Vejam, o primeiro equipamento de tomografia era possível radiografar somente o cérebro humano, cabe apenas uma cabeça, sendo que a obtenção de uma única imagem demorava horas e horas. E eles foram se desenvolvendo para os tomógrafos que nós chamamos sequenciais, né, em que as imagens são obtidas em sequências, corte a corte. Depois eles evoluíram para os chamados tomógrafos helicoidais, em que as imagens são adquiridas na forma de um grande bloco de dados brutos que vai ser trabalhado depois. Então surgiu aí o conceito que nós chamamos de pós-processamento da imagem, a possibilidade de você obter os dados brutos, realizar exames muito mais rápidos, o paciente não precisa permanecer na mesa por longo período, uma vez que você adquire esse bloco de dados, esse conjunto de dados, ele pode sair, que aí eu vou trabalhá-lo posteriormente, eu vou fazer o pós-processamento da imagem, eu vou reconstruir a imagem em múltiplos planos. Eu posso reconstruir no plano coronal, sagital, axial, eu posso fazer reconstruções em 3 dimensões a partir desse bloco de dados brutos. As aquisições ficaram muito mais rápidas, e com isso nós exploramos melhor, inclusive, o meio de contraste, porque nós utilizamos contraste iodado em muitos exames de tomografia para melhorar a visualização das estruturas, para potencializar a diferença de densidade entre as estruturas. Então, com as aquisições rápidas, a gente começou a ter possibilidade de estudar diferentes fases após a administração do contraste. O momento em que o contraste ainda está predominantemente nas artérias, depois quando ele está, por exemplo, nas veias, em diferentes fases, isso aumentou muito as minhas possibilidades diagnósticas. E, é claro, exames mais rápidos significam menor dose de radiação. Então, foi um grande avanço, e os exames continuaram a evoluir. Desses exames em que o gantry, né, que é o equipamento que produz a imagem tomográfica, tem apenas uma camada de detector, passaram para equipamentos de múltiplas camadas de detectores, que é o que nós chamamos de multi-slice. Eles têm múltiplas camadas, significa que com um único giro do tubo, eu tenho muito mais informações, como se eu tivesse um grande conjunto de cortes em um único giro. E isso
potencializou e levou a imagem tomográfica para um nível antes inimaginável. Então, hoje nós conseguimos fazer tomografias, por exemplo, da cabeça aos pés em menos de 1 minuto. Tamanha a rapidez das imagens. Então, em poucos giros do tubo, eu já obtenho uma quantidade de dados muito grandes, com uma resolução também muito grande, que me permite fazer uso de uma série de recursos, como reconstruções tridimensionais de excelente resolução, como a gente está observando aqui. Então, os cortes são mais finos, a gente tem agora qualidade em qualquer plano, inclusive em 3 dimensões. Vejam aqui a possibilidade da gente fazer os estudos endoscópicos virtuais, né? Então, a gente caminha, a gente faz uma reconstrução em 3 dimensões, por exemplo, de uma alça colônica, a gente amplia e caminha como se a gente estivesse ali dentro da alça, de uma forma muito semelhante à colonoscopia convencional. Então, a gente faz broncoscopia, a gente faz colonoscopia virtual e uma série de técnicas. Então, aquisições cada vez mais rápidas e, sim, doses cada vez menores. Os equipamentos mais modernos têm doses de tomografia que se aproximam de uma radiografia simples. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz uma equivalência de dose, por exemplo, dizer que uma radiografia, uma tomografia corresponde a 200 radiografias. Isso cai em desuso, porque depende muito do equipamento que a gente está utilizando, e tem alguns equipamentos hoje, especialmente os ultramodernos, que trabalham com doses muito, muito baixas. Falando um pouco mais dos riscos, né, já que a gente está explorando esses métodos de imagem que utilizam radiação ionizante, estou falando da radiografia simples, estou falando da fluoroscopia, estou falando da tomografia computadorizada. Então, é muito comum a gente fazer uso de meios de contraste para poder destacar as estruturas, para poder realçar, para poder promover uma diferença de densidade mais significativa. A densidade de uma estrutura vascular pode ser muito semelhante de outra estrutura de parte mole adjacente. Quando a gente administra o contraste, a gente consegue evidenciar muitas estruturas. Essas imagens mostram um contraste, por exemplo, no interior do esôfago, em um esofagograma, o contraste em uma tomografia, o contraste em um exame de enema. Mas nós sabemos que os contrastes também envolvem riscos. Eles podem interferir no equilíbrio osmótico do organismo, eles podem provocar vários efeitos adversos, que a gente classifica em efeitos chamados previsíveis, que eles tendem a acontecer em qualquer indivíduo e tem uma relação, geralmente, com a dose da medicação, do contraste que foi administrado. Estão associados muitas vezes a superdosagens, então eles promovem mais, a gente diz, efeitos colaterais e podem ocorrer interação com outras drogas. E existem aqueles efeitos que nós chamamos de imprevisíveis, que eles ocorrem em indivíduos predispostos e geralmente não depende da dose da medicação, podem acontecer com doses bem pequenas. Estão relacionados a intolerâncias, estão relacionados a fenômenos alérgicos, a hipersensibilidade. Essas reações podem ser imediatas ou podem ser tardias. Elas podem ser leves, elas podem ser moderadas, elas podem ser graves, elas podem ser até mesmo fatais. Nós sabemos que 96% das reações graves e mortais, elas vão ocorrer ali nos primeiros 20 minutos após a injeção do contraste. Este é um tempo para nós muito crítico, né? E a gente fala muito do meio de contraste iodado, iônico e não iônico. Lembrando que a possibilidade de reação adversa pelo meio de contraste iodado não iônico é muito menor, e significativamente menor, do que o meio de contraste iodado iônico. E na maioria dos serviços, a realidade já é utilizar exclusivamente os meios de contraste iodados não iônicos, ou seja, os que são mais seguros. Então, o que a gente observa hoje é uma evolução também do serviço no sentido de disponibilizar este contraste mais seguro. Então, a gente tem tido historicamente, uma queda no índice de reações adversas, especialmente as graves, muito significativas, porque hoje praticamente todos os serviços já têm acesso a esse meio de contraste iodado não iônico, isso que é mais seguro. Então, a tomografia tem uma série de vantagens, é um método rápido, especialmente do multislice, não invasivo, quando a gente não considera a irradiação como invasão, né? A gente tem a possibilidade de obter as imagens em cortes, fatias ou secções
por isso sem sobreposição. Ela resolve o problema da sobreposição do raio-x. A gente pode processar e avaliar as imagens após a aquisição, quando o paciente não se encontra mais na sala do exame, dias, meses, anos após a realização do exame, mediante esse armazenamento dos dados. Ela é capaz de detectar diferenças mínimas de densidade tissular. Enquanto o raio-x representa somente 5 densidades, ela representa milhares de densidades. Então, através dos valores que a gente chama de coeficiente de atenuação. E ainda existem várias outras possibilidades a partir da tomografia. Ela representou, por exemplo, um avanço muito importante na radiologia intervencionista, na medida que trouxe a possibilidade de guiar biópsias, punções e trazendo mais precisão, assim, para a realização desses procedimentos. Mas ela também tem uma desvantagem. Sim, a realidade da maioria dos serviços é de que a quantidade de radiação ionizante na tomografia é significativamente maior, por exemplo, que na radiografia. A necessidade do meio de contraste iodado em muitos exames para diferenciar os tecidos, especialmente os vasos, alças intestinais. Alguns exames necessitam de sedação, porque o paciente precisa ficar quieto, especialmente em crianças, especialmente naqueles pacientes neurológicos, às vezes quando chegam com um quadro de muita confusão mental, então eles precisam ser sedados e a gente adiciona um risco a mais ao procedimento. E ela não pode ser realizada nos pacientes muito obesos. Cada equipamento tem seu limite e é essencial que esse seu limite seja respeitado. E os métodos continuaram desenvolvendo, e é importante que a gente faça uma revisão sobre esses métodos para entender um pouco das suas vantagens e desvantagens, que são essenciais na escolha racional do melhor exame de imagem. Então, a imagem médica evoluiu e passou a utilizar outras fontes para a formação da imagem, como o ultrassom. Então, no ultrassom, a imagem é formada a partir de ondas sonoras, que interagem com os diferentes tecidos do corpo e vão ser mais ou menos refletidas por esse tecido. O equipamento capta o eco refletido e traduz aquela intensidade de eco em uma intensidade de tom de cinza. As imagens ultrassonográficas também são sempre seccionais, elas são obtidas, então, a partir de cortes, fatias ou secções do interior do corpo, como a gente vê aqui nessa representação de uma imagem de um corte longitudinal do rim, de um corte transversal dos dois rins. O que nós estamos vendo na imagem de ultrassom sempre será uma representação de um corte, de uma fatia, de uma secção, que pode ser de uma região, que pode ser só de um órgão, que pode ser só de um detalhe de uma lesão. Vai depender do zoom, do grau de aproximação que a gente vai dar para aquela imagem, né? E depende também do campo onde incide a onda sonora, que ele é limitado. Então, diferente da TC, onde a gente tem uma possibilidade de estudar, por exemplo, né, um corte axial do abdômen superior, onde a gente consegue identificar todas as estruturas ali e ver as suas relações, muitas vezes, quase sempre, as imagens da ultrassonografia são localizadas, são apenas de uma região, de um órgão, de uma lesão. E a gente também evolui na ultrassonografia, como na ultrassonografia em 3D que a gente está observando aqui nessa imagem. São muitas as vantagens do ultrassom, é um método muito empregado hoje na imagem médica. Ele é hoje altamente disponível, ele é considerado de baixo custo, ele não é invasivo. A onda sonora, ou pelo menos não há registros, evidências quaisquer na literatura de que a onda sonora utilizada para aplicação médica possa produzir aqueles efeitos que a gente conversou, os efeitos físicos, os efeitos químicos, os efeitos biológicos no corpo humano. Por isso ele é considerado um método extremamente seguro e não invasivo. Não utiliza radiação ionizante, é muito bem tolerado pelos pacientes, é um método dinâmico que permite observações em tempo real. Então, a gente vê o peristaltismo das alças intestinais, a gente consegue ver os movimentos do interior do corpo. Isso, né, vamos pensar no coração, a contração do miocárdio, isso ajuda muito também no diagnóstico. Também muito utilizado na radiologia intervencionista, para guiar punções, para guiar biópsias, e também drenagens. Mas ele tem também as suas limitações. Ele é, sim, examinador dependente, ele depende muito da experiência do examinador, existe aqui uma curva de aprendizado inevitável, né? Então é claro que o examinador mais experiente,
ele vai realizar exames muito provavelmente mais resolutivos, né? E isso vem com o tempo, vem com a experiência. Tem limitações de acesso, quantas vezes a gente realiza esse exame nos pacientes do CTI, os pacientes têm curativo, os pacientes têm drenos, dispositivos sobre eles, tudo isso limita o acesso à onda sonora. Ele é muito limitado nos obesos, porque o tecido adiposo, ele reflete intensamente a onda sonora e impede, então, a penetração dessa onda sonora, e fica difícil avaliar, especialmente as estruturas mais profundas. E alguns tecidos não são bem avaliados, justamente porque refletem intensamente a onda sonora, como as estruturas ósseas, como as estruturas preenchidas por gás, como é o pulmão airado, por exemplo. Então, a gente tem que ter ciência dessas limitações quando a gente escolhe o melhor método. E a imagem continuou a evoluir, passando a utilizar, inclusive, os campos, né, e o fenômeno do magnetismo para produzir as imagens. Nós estamos falando da ressonância magnética, né? Então, dentro de um equipamento de ressonância magnética, a gente tem um campo magnético. Esse campo magnético promove um alinhamento dos átomos de hidrogênio de todo o corpo humano, e nós temos ali dispositivos adicionais, que são bobinas, que fornecem um campo magnético adicional a esses elementos do hidrogênio, vão modificar ali a posição desses elementos, e depois, quando ele é desligado, eles vão voltar para a sua posição de alinhamento inicial, e vão emitir uma energia eletromagnética que tem intensidade diferente, dependendo do tecido, e que vai ser captada por outras bobinas, que estão ligadas ao dispositivo, e essa intensidade dessa magnetismo emitido pelos átomos de hidrogênio, de acordo com o tecido em que ele se encontra, vai ser convertida em uma intensidade de tom de cinza. Então, agora a gente está falando da formação de imagem a partir de um outro elemento, nós estamos falando da formação de imagem a partir de ondas eletromagnéticas, então não envolve a radiação ionizante. Não usa radiação ionizante, a gente tem com a ressonância uma melhor definição e distinção das estruturas com densidade de partes moles, é o melhor método para demonstrar as partes moles do corpo, em geral, o que tem maior resolução. A gente tem a possibilidade de imagens em vários planos, sagital, coronal, axial, tem uma excelente resolução espacial e de contraste. A gente utiliza, muitas vezes, contraste na ressonância, mas é um outro tipo de contraste. O contraste é o gadolínio, que tem uma frequência bem mais baixa de reações alérgicas em relação ao contraste iodado. Além disso, ela pode ser uma excelente alternativa se a gente está escolhendo o exame de um paciente que tem limitação para realizar a radiografia, especialmente a tomografia, seja porque ele tem contraindicação para o uso do contraste iodado, ou, por exemplo, no caso das grávidas que não podem ser submetidas a exames com radiação ionizante. Então, essa vai ser sempre uma boa alternativa, uma alternativa racional e eficaz para o exame de imagem desses pacientes. Mas também tem a desvantagem, e ela é muito importante no nosso meio. O custo é alto, tá? O tempo de exame é significativamente maior. Enquanto hoje a gente faz uma TC em 1 minuto, como eu disse, a ressonância pode demorar 30, às vezes 60 minutos, dependendo da sequência. Significa uma dificuldade muito grande, por exemplo, de planejar as agendas, né? Instituições como o nosso Hospital das Clínicas, que tem uma grande, enorme demanda, é difícil atender a todos, é difícil encaixar um exame de urgência. Então, às vezes, numa situação de urgência, que eu preciso de uma definição muito imediata, é possível que a ressonância não seja uma boa opção, porque eu não vou conseguir disponibilizar esse exame rapidamente para o meu paciente, e ela tem uma definição limitada para as estruturas que têm baixo teor de água, como, por exemplo, o osso e o pulmão. Então, ela tem, assim como o ultrassom, ela é limitada para estudar essas regiões, e ela tem uma menor tolerância por parte do paciente. A gente sabe que muitos têm claustrofobia, eles não conseguem ficar parados, imóveis, dentro ali daquele cilindro da ressonância magnética, que é o nosso magneto principal. Pode ter um ruído intenso também, né? E apesar de não ter um risco de radiação, dependendo, pode ter risco de queimaduras, especialmente se o paciente faz, por exemplo, tem tatuagens, né? Então ele deve sempre relatar esse tipo de coisa. Então vamos falar um pouco dessa questão da segurança da ressonância magnética, que muitas vezes a gente valoriza muito a segurança relacionada aos exames
que envolvem radiação ionizante, mas os critérios de segurança da ressonância são muito rígidos, os campos magnéticos dos equipamentos são muito intensos, então, os metais ali na presença, na sala de ressonância magnética, onde existe efeito, né, incidência do campo magnético principal que não para, objetos metálicos se comportam como verdadeiros projéteis, eles são intensamente atraídos para o equipamento, pode ocorrer deslocamento de objetos metálicos do interior do corpo, pode ocorrer o aquecimento do corpo, como eu já disse para vocês. Então, tem relatos de queimaduras, inclusive graves, de pacientes que às vezes estão, por exemplo, sedados e que não conseguem relatar a dor do aquecimento durante o exame. Por isso, um esforço muito grande de evitar ao máximo a sedação até durante o exame de ressonância. Esse é um risco adicional. A necessidade, às vezes, de sedação naqueles pacientes que têm claustrofobia e que não conseguem ficar dentro do equipamento. E aqui, para a gente lembrar de algumas contraindicações absolutas, então, da ressonância: marca-passo, corpo estranho, implantes metálicos, válvulas, clipes de aneurisma, fragmentos metálicos em contato com os vasos. Tudo isso é avaliado pelo médico responsável pela realização do exame, mas é muito importante que a presença dessas estruturas, desses dispositivos, seja relatada. Então, feito essa revisão inicial, né, dos métodos de imagem, suas vantagens e desvantagens, como é que a gente vai escolher o exame de imagem mais apropriado? Que fatores nós devemos considerar para o uso racional dos exames de imagem?